Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos os alunos, todos e a todas. Como é que vocês estão, pessoal? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Comentem, por gentileza. Estão conseguindo me ver, me ouvir? Sim, maravilha. Uma boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a tela. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito animada para esse semestre de 2021. Eu tenho certeza que vai ser um excelente semestre. Nós vamos ter aí muita coisa para a gente estudar, coisa interessante, né? Uma matéria muito boa. Não sei se vocês já sabem, mas essa matéria fecha o Código Civil, né? A matéria de Direito das Sucessões. Então, vocês estão realmente fechando o conteúdo aí de direito civil. Vocês estudaram direito civil desde o comecinho, né, do curso, e agora vem para fechar. Então, quando vocês começam a pensar em direito civil, vocês sabem que é a matéria mais longa do curso de direito. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sensação de estar na última matéria? Eu sei que não é o último semestre ainda, mas já está ali com o pezinho se encaminhando, né, para o final do curso. Então, eu imagino que deve ser uma sensação boa. Pelo menos quando eu estudei lá atrás, na época da graduação, eu lembro que era uma sensação de medo e ao mesmo tempo de alegria, assim, é um mix, né, de sensações. A Thaisa está falando, eu nem estou acreditando. É isso mesmo, Thaisa. Estão no finalzinho já do curso de Direito Civil. Essa disciplina de Direito das Sucessões, ela fecha, né, todo o contexto. Eu sei que um ou outro aí talvez esteja pagando matéria, né, está fazendo outras disciplinas ao mesmo tempo. Então, assim, não é a realidade de todos, mas da grande maioria é a realidade. Vai fechar esse semestre e não vai mais estudar direito civil na graduação, né? E vocês vão continuar estudando direito civil para o resto da vida de vocês. Ai, professora, mas eu quero ser delegado. Tudo bem, mas você tem que ter uma noção boa de direito civil, né? Não tem como fugir. Professora, eu quero ser membro do MP, não tem problema, mas você também precisa saber direito civil. Então, direito civil, a gente vai ver que é algo muito importante. Mas antes da gente falar de direito de sucessões, eu vou me apresentar. Eu gostaria de saber quem é a líder da turma. Tem alguém aí que é o líder ou ainda não chegou? Me falem aí, por gentileza. Eu, o Wender? É o Jonatas? Você pode colocar aí o telefone, por favor, no chat, para eu entrar em contato? É o Jonathan, né? É o Jonatas. Então, beleza. Marquei aqui. E já vou mandar um oi para você. Então, gente, meu nome é Michele, eu sou professora de Direito Civil, né, aqui na instituição já faz alguns anos. Eu estou aqui na São Lucas há 10 anos, eu tenho muito orgulho da minha trajetória aqui na São Lucas, né, como docente. Eu vou colocar aqui as informações ao meu respeito com vocês, que daí fica mais fácil para vocês me conhecerem. Só um minutinho. Professora, o que tá falando é o Oi. Sátiro. Eu sou o líder. Ah, Eu coloquei Jonathan porque é eu e ele, né? Mas meu número tá aí. Aí, qualquer coisinha, é só falar comigo também, tá ok? beleza, obrigada. Ótimo. Gente, vocês podem participar, viu? Igual o Sátiro acabou de fazer, vocês podem utilizar o microfone, podem, se quiser, colocar aí o rostinho de vocês nas câmeras. Eu, pelo menos, não estou vendo ninguém. Deixa eu ver aqui. Que o layout tá para apresentação.
Eu não estou vendo ninguém, mas deixa eu mudar para ver se eu consigo ver alguém. Quem quiser pode abrir as câmeras. Eu sei que faz tempo que vocês não se veem, né? Então, às vezes, para matar a saudade dos colegas, se vem aí. Eu acho que não tem ninguém apresentando com a câmera. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer antes da gente começar aí a nossa aula de hoje. Eu acredito que está passando aí uma apresentação, né? Aí tá as minhas informações em relação à minha experiência acadêmica, né? Então, eu sou professora do curso de Direito aqui da São Lucas há 10 anos. Eu tenho também experiência com outras instituições, né? Eu fui professora da UBRA durante vários anos também, né? Da extinta UBRA. Gostava muito do perfil da UBRA, gostava muito dos alunos, né? O professor Edilson e vários outros professores. Alguns continuaram, poucos, mas eu tinha assim, um carinho enorme pelo perfil do curso, perfil dos alunos. Trabalho também como docente da pós-graduação da Faculdade Católica, também tenho um carinho enorme pelos alunos lá. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão de pós-graduação. Mas eu sou formada no curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pela PUC. Eu sou do Paraná, moro aqui em Rondônia já faz alguns anos. Além da formação em Direito, eu também sou formada em História pela UFPR, pela Universidade Federal do Paraná. Sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, que fica em Portugal, na cidade de Coimbra. Na época eu ganhei uma bolsa de estudos, fui morar lá, ganhei passagem, ganhei tudo e tive essa experiência que para mim foi uma experiência muito legal. Morei 2 anos lá, depois eu voltei na época do doutorado, fiz um doutorado com dupla titulação, e aí o doutorado, ainda sou doutoranda, e aí o doutorado eu fiquei boa parte em Coimbra e outra parte em Gênova, na Itália. Fiquei mais de um ano lá na Itália. E foi uma experiência também muito legal na Itália e também ganhei bolsa de estudo. Então, eu sei muito bem como é ter a vida de estudante, né? E passar ali apertado, né? Cada um sabe como é que funciona, mas eu passei muito por essa vivência. Eu sou especialista em direito civil e também em educação. Eu gosto muito da docência, eu encaro a docência como algo assim fundamental na minha vida. Eu entendo que isso é uma missão de vida realmente, assim, então eu me dedico, vocês vão perceber isso ao longo das aulas, eu não me dedico 100%, eu me dedico 300%, na grande maioria das vezes. Então vocês vão perceber isso, porque eu encaro como uma missão, porque eu acredito mesmo que a educação pode transformar a sociedade que a gente vive. Então, por isso, eu me dedico, assim, porque eu acredito muito no potencial de vocês, que vocês vão ser os futuros delegados, os futuros magistrados, os futuros colegas advogados, né? Então, assim, a gente sabe que vocês vão estar no mercado de trabalho e eu acredito muito que num olhar mais humano, mas com empatia, né, a gente pode ter uma sociedade muito melhor e a educação, ela transforma. Então, eu encaro tudo isso como uma missão, então, por isso, eu realmente tenho aí uma dedicação muito grande a essa questão da docência. Além disso, eu sou advogada também, né, então, eu atuo como advogada. E aí, gente, essa minha experiência acadêmica me trouxe para o direito das sucessões, né, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu enviei currículo lá para São Lucas, e aí o professor Raimundo, na época, me chamou para uma entrevista e tal, pediu que eu apresentasse uma aula, né, que normalmente funciona assim, e aí ele falou, olha, eu tenho uma vaga para direito das sucessões, você tem interesse? Eu falei assim, olha, não é a minha área, porque o meu mestrado era em direito constitucional, aí depois que eu resolvi fazer uma especialização em direito civil, mas aí eu falei, não, tudo bem, eu vou tentar. Aí eu lembro que eu tentei, né, e aí assim, normalmente, não que seja uma matéria difícil, mas as pessoas têm medo de direito das sucessões. Depois vocês vão ver por quê. Porque direito das sucessões é uma matéria que, apesar de não ter muitas alterações, existem muitos detalhes. Então, vocês vão ver que ela é cheia de detalhes, existem algumas divergências, e além disso tudo, existe também a parte que envolve a partilha.
E essa questão envolvendo partilha, as pessoas morrem de medo como se fosse assim um negócio de, né, um bicho de 7 cabeças, porque é algo muito simples, depois vocês vão ver. Mas envolve um cálculozinho. Cálculozinho como? Por exemplo, um patrimônio de 100 mil reais vai ser dividido entre 2 pessoas. Então, 50 mil fica para um, 50 mil fica para outro. Então, como o estudante de direito, os professores de direito e toda a parte do direito morre de medo de cálculo, então as pessoas pensam assim, meu Deus, envolve aí alguns números, pronto, eu não quero estudar, eu não sei dessa matéria. E aí, eu também tinha esse preconceito antes, né? E aí foi um desafio muito grande para mim, quando eu aceitei, né, trabalhar com essa disciplina. E na época eu fiquei assim com muito receio, então eu comprei todos os livros de direito das sucessões que eu achei pela frente, todos, para poder estudar e dar o meu melhor para os alunos. E aí, como eu fiquei, né, digamos, muito dedicada a isso, eu comecei a dar algumas palestras, fui convidada para ir a alguns lugares, e aí o mundo se abriu para mim nesse aspecto. Daí eu fui convidada para dar aula de Direito das Sucessões na UBRA, né? Eu trabalhava na São Lucas, comecei a dar aula na UBRA, depois eu fui convidada pela Faro, depois eu fui convidada para dar aula na Católica, tudo em relação ao direito das sucessões. Então, eu estou contando essa história para vocês, por quê? Porque, às vezes, a gente fica paralisado pelo medo, né? Então, às vezes é um desafio, uma matéria que você não tem muito domínio, às vezes é uma área que você não tem total domínio, mas isso não quer dizer que você não possa aprender, né, e ficar muito bom naquilo que você se dedica. Então, assim, eu sou daquelas pessoas que acredito que qualquer coisa que você se dedique de forma, assim, plena, realmente, você pode ficar muito bom. Qualquer coisa. Ah, professora, eu sou péssimo com números. Mas se você se dedicar, pela questão da repetição e dedicação, você pode ficar muito bom naquilo. E aí, eu acho que hoje, assim, sucessões tem eu tenho um amor por sucessões justamente por conta dessa história, porque ela me abriu muitas portas, né? Então, assim, eu fui convidada a participar de publicação de livros, em capítulos de livros, de publicações, de muitas coisas, tudo por conta de direito das sucessões, que antes era um medo que eu tinha. E aí eu superei esse medo, e depois veio coisas muito boas na minha vida por conta dessa superação. Então, eu acho que muitas vezes os obstáculos que a vida te apresenta pode ser, né, feito um excelente caminho de trajetória de vida. Então, é aquela história que a vida te dá os limões e você pode fazer uma excelente limonada, né? Então, a gente tem que pensar assim. E agora, em relação ao Covid, eu acho que ainda mais a gente deve pensar dessa forma. Porque eu sei que muita gente aí está passando por muitas dificuldades. Eu sei que nesse momento de Covid, muita gente já pegou Covid e passou por um período muito difícil. Muitos perderam familiares, né, amigos próximos, parentes. Ontem mesmo, o tio do meu marido faleceu aqui em Ji-Paraná, no interior. E foi uma situação, assim, a família inteira desolada, completamente desolada. Que era um tio muito querido, uma pessoa que era o padrinho do meu marido, uma pessoa muito querida por todos. Então, as pessoas, assim, da família, estão muito arrasadas. E como é Covid, então não existe a hipótese de ter velório, né, o caixão lacrado. Ele faleceu de manhã, 2 da tarde já foi enterrado. Então, assim, não pode aglomerar. Então, no máximo 10 pessoas, tinha uma questão bem restrita. Então, por isso a gente acabou nem indo pro enterro, né, porque não tinha como ir. Mesmo estando aqui super próximo, né, que é aqui em Paraná. Então, assim, hoje mesmo, outra pessoa veio comentar também que a prima está muito mal na UTI, entubada. Então, assim, todos os dias a gente acaba tendo essas notícias, pessoas próximas, amigos, familiares, muitos alunos comentando, professora, o meu pai faleceu, a minha irmã faleceu, a minha tia. Então, assim, realmente a gente está passando por um momento de crise. E além disso, mesmo aqueles que não pegaram, né, que graças a Deus não pegaram, que eu também não peguei, e os meus pais também não, a boa parte da minha família não, mas a gente fica com receio, né, de que a gente não sabe como o nosso organismo vai lidar com isso, porque é meio que uma loteria, muita gente nova morrendo, a gente fica só achando que são os mais velhos, e isso, com certeza absoluta, esse momento de crise aí acabou afetando muitas famílias economicamente falando,
Muita gente está passando por situações de extrema dificuldade financeira. E eu sei muito bem como que isso funciona. Eu sei muito bem que, assim, cada um de vocês faz um sacrifício para estar aqui, né? Faz um sacrifício financeiro, abdica de muitas coisas para estar aqui, para se rematricular, para continuar lutando pelo sonho de vocês, porque é um sonho, né? Fazer a faculdade, terminar, concluir é um sonho. Então, assim, eu quero que vocês tentem pensar na motivação no início do curso, para tentar se motivar, porque a motivação, gente, ela é pessoal. Então, assim, eu posso ficar falando para vocês as palavras mais motivadoras do mundo, mas se vocês não buscarem dentro de vocês a motivação, vocês nunca vão atingir nenhum tipo de incentivo, porque depende realmente de vocês. Então, assim, eu sei que tudo isso está sendo muito delicado, né? Para todos. Não pensem que é só para vocês, para todos nós, professores, coordenadores, todo mundo está passando por momentos muito difíceis, em todos os aspectos, né? A questão psicológica, a questão emocional, financeira, a questão de saúde mesmo, né? Muita gente conhecida, amigos, familiares. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo todos vocês pelo fato de vocês terem continuado o sonho de vocês, porque isso é uma conquista de um sonho, né? Você fazer o curso de direito, você continuar no curso de direito, né? Daqui a pouco vocês estão aí terminando. Ontem mesmo eu dei aula para o 10º e eles estão assim muito felizes por estar no último período e logo, logo vão ser vocês que vão estar lá e daqui a pouco terminando, colando grau, com o canudo na mão. Então, assim, tudo isso tem que ser o ponto da motivação de vocês em continuar e não serem paralisados pelo medo, porque eu sei que o medo paralisa, né? A gente tem dois caminhos para seguir. O caminho do medo, que é aquele caminho paralisante, que poderia ter sido o meu caminho lá atrás, quando, digamos, eu não quero dar aula de sucessões, por exemplo, né? Quando foi oferecido, poderia ter falado isso, não, eu não quero, porque eu tenho medo, mas eu resolvi encarar. Então, assim, é um pequeno exemplo de coisas boas que trouxe na minha vida pelo fato de ter resolvido demonstrar essa coragem, né? Não, eu vou aprender, eu posso, né? Eu consigo. Então, são pequenos, às vezes, obstáculos que a gente vence na vida, mas que traz uma satisfação, né? Porque a gente sabe que a gente consegue. Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês é para parabenizá-los de continuar perseguindo o sonho de vocês e continuar no curso, porque eu sei que muita gente está paralisada pelo medo. Eu converso com muitos alunos e os alunos vêm me falar que, professora, eu acho que eu não vou continuar. Mas por quê? Por questões financeiras? Não, professora, é porque eu tô com medo, eu tô desmotivado, eu estou em depressão, minha família, meu isso, meu aquilo. E aí você percebe que é a questão do medo mesmo. Não é financeiro e nem por outros motivos. É um medo que tomou conta. E eu sei que isso também é delicado, né? Eu não estou falando que essa pessoa é menor, muito pelo contrário. Eu só entendo que às vezes, necessário buscar uma ajuda, né? Procurar uma solução, que a gente não pode deixar isso dominar, né? A nossa vida. Gente, fazendo essa pequena apresentação pessoal e falando um pouquinho aí sobre a questão do Covid, eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum tipo de comentário a respeito de como está se sentindo motivado ou não motivado em relação ao curso, em relação ao que está acontecendo tudo, né, sobre as nossas vidas aí em relação ao Covid. Eu gostaria muito que vocês participassem, até para a gente se conhecer, porque eu não conheço, né, eu acho que a gente não trabalhou ainda ao longo dessas aulas, então eu acho que eu não conheço vocês, né, pessoalmente, e muito provavelmente não vou conhecer agora, né, talvez no futuro, eu espero que próximo, mas agora a gente não vai se conhecer, então se vocês puderem falar um pouquinho, dividir aí talvez alguma experiência, se já pegaram, se não pegaram Covid, como é que vocês estão se sentindo? Alguém gostaria de falar? Pessoal?
o Eric, a Bruna, Ana Beatriz, Alfredo, Jamile, Leandro, Leonardo, Thaísa. Alguém gostaria de comentar sobre o que está esperando a respeito desse semestre, como que está se sentindo, se já pegou Covid, se ainda não pegou, e nem quer pegar, né? Se vai tomar vacina, porque vacina é outro tema polêmico, né? As pessoas estão encarando assim a vacina, eu estou encarando como com esperança, com muita animação, não vejo a hora de tomar. Mas eu sei que tem muita gente que está com medo, aí por isso que eu estou perguntando isso para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito de tudo isso que a gente está falando? Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou o Eric. Não peguei Covid ainda, graças a Deus, que eu saiba. E aí, vamos que vamos, do jeito que dá para ir agora, mesmo semi-presencial aqui, vamos lá. Tô pagando umas matérias aqui com a galera do 7º e tô no 8º. Ah, você é de qual período? Olha, eu tô fazendo o 7º e o 8º. Entendi. É. E a 8º noturno? Isso, noturno. Ah, então você já teve aula comigo? Não conhecia você ainda. Não? Inclusive, Entendi. prazer. Prazer. Tá bom. É porque eu já dei aula pro primeiro, pro segundo, e depois eu pulo pro 7º, 8º e 10º. Então, muita gente já teve aula comigo lá no primeiro e no segundo, é por isso que eu perguntei. Ah, tá. Pois é, mas eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer você ainda. Prazer é todo meu, Eric. Ok, um abraço, professora. Outro. E aí, mais alguém quer comentar? Ô, professora. Boa noite, professora. Oi. Aqui é Jonatas, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Tô no trânsito agora, tô fazendo uma ilegalidade aqui, mas eu tô prestando atenção. Então, questão do Covid eu ainda não peguei, né? Também, eu acho que não peguei, né? Porque todos da minha família pegaram, mas foram assintomáticos e ficaram curados. E em questão da faculdade em si, estamos aí na luta, né? Vencendo um semestre a cada semestre, e a senhora tem uma autoestima muito boa. Acredito que vou adquirir muito conhecimento com a aula da senhora, e pelo currículo também, não tem um currículo tão extenso e bonito igual da senhora, mas estou correndo atrás disso daí, né? Se Deus quiser, com muita perseverança, a gente vai conseguir. Com certeza. Foi um prazer, Jonatas, que bom. Não, mas com certeza, gente, vocês vão ver, as aulas de Direito das Sucessões vão contribuir muito para o aprendizado de vocês vão gostar. Mais alguém quer comentar? Ô, professora, boa noite. Boa noite. Tudo bom? É a minha primeira aula com a senhora, acho que a gente não teve aula ainda, né? Aí eu acabei de descobrir aqui, fuçando o negocinho, que a senhora também vai dar aula para mim, por exemplo, amanhã. Sim. Você dá aula de PI também? Dou aula de PI. Amanhã vocês vão ver. Confirma para mim o horário, se é à noite, tá uma discussão terrível aqui no grupo. Então, gente, eu estava conversando justamente isso com o professor Raimundo um pouquinho antes da aula. Eu estava falando para ele que ele falou que poderia ficar aberto para manhã, tarde ou noite. E aí eu coloquei o link para o horário da manhã. E aí amanhã a gente vai conversar melhor e verificar qual fica melhor o horário, porque assim, à tarde, para mim, vai ficar bem complicado. Então, a minha sugestão ou é de manhã ou à noite, mas aí a gente conversa melhor amanhã. Professor... Amanhã, por exemplo, já não vai ser possível estar presente nesse horário de manhã. Você trabalha nesse horário? Sim. É por isso mesmo que eu matriculei. É até uma briga que eu não iria fazer PI, eu iria fazer prática forense. Porém, prática forense só tem à tarde. Aí ele buscou uma equivalência com PI. Então, justamente pelo horário noturno que eu fui para o PI. Ah, ele falou que poderia ser noturno. Ele falou que seria o noturno, não que poderia. Ah, então, ele para mim, ele falou, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Bom, a realidade dele é diferente, então. Mas, pô, a matrícula está aqui noturno. Infelizmente, é porque realmente é um PI de prática. É um PI que o objetivo é a prática. Então, a gente vai fazer peças. Eu vou conversar melhor com o professor Raimundo sobre isso hoje mesmo. Mas eu
vou ver direitinho qual que seria a melhor forma, porque assim, as aulas vão ficar gravadas, mas o ideal é que fosse, né, você conseguisse participar no momento da aula. Sim, até para tirar dúvida, falar alguma coisa. Sim, claro, é importante. Eu vou conversar com ele direitinho, aí eu informo vocês. Tranquilo, eu te agradeço. Mas então, voltando, né? Vamos voltar agora. Eu nunca tive aula com a senhora, tá? Estou no 7º período, eu vim de outra instituição desde o 3º. Eu já estou na São Lucas desde o 3º. E a senhora parece ser bem animada, tem uma autoestima muito boa. E vale dizer que todos os professores desse período tá me surpreendendo, que todos são bem para cima, são bem. Não sei se fizeram um cursozinho para, tipo, vamos influenciar mais, que eles estão no Covid, estão tendo afastamento, vamos influenciar um pouquinho mais. Mas não, é pessoal parabéns mesmo a todos. Isso. Mas parabéns a todos, mesmo, inclusive a senhora, e espero que a gente adquira bastante conhecimento. Muito obrigado. Beleza. Bem que poderia, né, ser um curso motivacional de começo de semestre, mas não teve, não. É a gente que está se sentindo motivado mesmo, e eu achei que eu estou compartilhando essa motivação com os outros professores, e os professores também compartilharam, que estão muito empolgados para começar o semestre. Eu acho que é algo aí que é dos professores mesmo, mas não teve nenhum curso, nada da instituição. Realmente eu nunca tive aula com nenhum desse período. São todos novos para mim. Então Entendi. Todos são bem animados. Muito bom. Obrigado. Que legal. Muito bom. E mais alguém, gente, quer comentar? Mais alguém? Amanhã da aula é só o Wender dessa turma ou tem mais? Professora, eu estava tentando abrir o áudio para poder falar exatamente sobre isso. Eu não... A aula de amanhã é assistência jurídica ou a que o menino falou, prática forense? Eu ouvi o Alfredo falando aí. Porque, a princípio, era para ser na quarta-feira de tarde. E quem quisesse poderia alterar para o sábado. Pelo menos foi a informação que me passaram. Eu não mexi em nada. Meu nome aí está, então, no caso, para a aula de sábado. É isso que eu estava querendo confirmar, se era o que o Alfredo está falando aí, se é o que está todo mundo na confusão, na dúvida. Porque na quarta-feira, na parte da tarde, nós logamos, ficamos aqui no Blue esperando, apareceu um professor, mandei mensagem para o professor Raimundinho. Sábado passado? Quarta-feira agora, na parte da tarde. Tá. Uhum. Mandei mensagem para o professor Raimundinho, até agora não me respondeu, mas a dúvida está sendo essa entre a gente. A aula é na quarta à tarde ou no sábado? Agora, a princípio tinham falado que ia ser à noite, mas agora aconteceu isso. Estão falando que é de manhã, à tarde, ou é à noite. Resumindo, a gente não sabe qual é a situação. Como é que é, Entendi. Se vai ter aula, qual é o dia da aula, qual é o horário da aula, a gente não está sabendo nada. E ninguém responde também. Tá ok? Tá ok. Aí Bom, a senhora falou meu nome aí, tem uma lista já? Fiquei até não, é que agora. eu estava vendo o microfone aberto, aí por isso que eu achei que era você que estava falando aqui. Sim. Mas era o Alfredo, né? Sim. E no mais, estou animado aí com o curso. Covid, provavelmente, eu acho que eu já tive, acho que umas 2 vezes, mas porque eu trabalho na CESAL, então lá é contato com todo mundo o tempo todo, não tem para onde correr, não. Mas estamos animados aí, esperando essa vacina que acabe logo tudo. Sim, mas tomem cuidado, viu, gente? Mesmo que você ache que pegou, mas ainda continue tomando cuidado, porque eu tenho um amigo que ele achava que tinha pego, que ele teve alguns sintomas, mas na realidade era uma gripe. E aí ele achou que já tinha pego Covid e resolveu viajar. E estava de boa lá com a esposa dele, né, viajando, em segunda lua de mel. Acho que vocês devem até saber qual que é esse caso já, porque é um caso que ficou muito conhecido aqui alguns dias atrás. E aí ele voltou com Covid, ele e a esposa. Então, na realidade, ele não tinha pego ainda, ele só achava que tinha pego, e por isso já estava imune. E aí voltou dessa viagem com Covid. E ela não teve nada, nem uma gripe, nada, tipo, nem um sintoma de gripe, nem febre, nem tosse, nada. E ele ficou muito mal, foi para UTI, ficou ali no SAMAR, depois foi entubado e depois ele foi transferido para Brasília. Eles até fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro, porque o plano de saúde dele era aqui, da região, era local, e daí não cobria
essa mudança. Então, assim, ele foi por um fio que ele não faleceu, mas foi um fio. E ele é novo, super novo, tem 30 e poucos anos, é atleta, esportista, assim, todo, né, tem uma saúde muito boa, e, assim, foi por um fio que ele não faleceu. Então, são coisas que a gente não consegue nem explicar. Como uma pessoa dessa, né, que não tem nenhum problema de saúde, não tem nada, ficou tão mal, e às vezes uma pessoa que às vezes já tem problema de saúde e não acontece nada. Então, às vezes, quando a gente acha que já pegou, tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ter sido uma gripe mesmo. Porque além do Covid, tem, né, os vírus da gripe por aí também. Então, tomem cuidado, hein, gente, pelo amor de Deus. Essa questão em relação ao horário de amanhã, eu vou ver direitinho. Porque, assim, gente, houve algumas alterações no currículo por conta da questão da AFIA. E aí eu não tenho certeza se isso já afeta vocês ou só afeta o primeiro período. Então, eu vou verificar. Porque, a princípio, é assim, vocês têm a aula de prática jurídica. Além da aula de prática jurídica, vocês também têm PI, que o PI, ele complementa a aula de prática jurídica. Então, lá na aula de prática jurídica, vocês teriam a aula de prática jurídica em relação às questões de direito civil, primeiro e segundo grau. E no PI de prática jurídica, seriam aqueles casos que dá para trabalhar com mais profundidade, voltada para a prática profissional. E lá, em relação à prática profissional, que normalmente é com a Adriana, com a professora Adriana, ela dá algo mais voltado para a OAB. Então, assim, a gente acaba trabalhando em duas linhas, né? A OAB e prática profissional. Por que isso? Porque como a gente faz PI, o PI, ele permite que a gente acaba se aprofundando mais nas questões de jurisprudência, acaba se aprofundando mais nas questões em relação à doutrina, coisa que no semestre da Adriana não dá para se aprofundar pelo fato que ela estuda a parte, né, de prática profissional de primeiro e segundo grau. Então, é algo assim mais prático, mais rápido, voltado mesmo para a OAB. Então, são dois cursos que se complementam, mas não são exatamente iguais. Então, eu também não sei informar se não teve lá na quarta-feira e por que não teve, se vai ter na próxima semana. E essas informações eu não sei, mas eu posso tentar verificar também e mandar um e-mail para vocês avisando. Porque aí a gente consegue se adequar, né? Se ajustar melhor conforme o andamento das aulas. Mas amanhã vai ter aula, sim. E aí amanhã vai ser a nossa primeira aula e a gente já vai aprender a fazer peças, em organizar, a gente vai ter uma primeira conversa inicial buscando essa questão de prática forense. Beleza? Professora, só complementando aí o que o Sátiro falou, é o seguinte, quando a gente foi montar a nossa grade, apareceu essa matéria de Serviço de Assistência Jurídica. O nome não é PI, o nome é Serviço de Assistência Jurídica, que ela seria cursada na quarta-feira à tarde. A gente já tem a aula de prática na segunda-feira, e esse Serviço de Assistência Jurídica seria na quarta-feira à tarde, e essa opção de PI foi para quem não poderia cursar na quarta-feira à tarde, que o professor Raimundinho falou, quem não puder, opta para fazer no sábado. Então, essa é a dúvida. A senhora vai também dar essa disciplina de serviço de assistência jurídica? Não, então, eu sei que disciplina é essa. Serviço de assistência jurídica é feita pelo professor o Delner, né? E aí o Delner, ele é o coordenador do NPJ. O Delner, eu trabalhei no NPJ, fui coordenadora durante muitos anos. E hoje, quem é o coordenador, que é o Delner, ele trabalha com essa questão. E ele trabalha mais ou menos o mesmo perfil que eu, que daí seria para a prática profissional mesmo do advogado, né, e com mais profundidade em relação à jurisprudência, e aí realmente é bem na mesma linha, com jurisprudência, com doutrina, só que daí ele trabalha também em algo vinculado a processos, que são em ativos lá no NPJ. Pois é, porque então, eu acredito assim, é muito parecido, mas não é exatamente igual. Eu acredito que a maioria aqui da turma está matriculada no Serviço de Assistência Jurídica, que será na quarta-feira à tarde. Não é a sua disciplina. A sua disciplina, então, vai ser PI no sábado, que era optativa. Então, não é a nossa turma que vai ficar com a senhora. Há alguns alunos que não podem fazer na quarta-feira à tarde, e o professor Raimundinho ofereceu essa opção de fazer no sábado.
Entendi. Mas na quarta-feira desta semana, nós não teremos essa aula. Entendi. Tá bom? Então, Só são para coisas esclarecer, diferentes então, mesmo. não é quarta-feira. Exatamente, tá bom? Essa é a situação da gente. Maravilha, então. Beleza. Depois eu vou até dar uma olhadinha lá no número de inscritos, como é que tá a situação, porque realmente são coisas diferentes. Uma coisa é a prática jurídica, outra coisa é esse serviço de assistência jurídica e outra coisa é o PI de prática profissional. São 3 disciplinas distintas. E Vai uma dar pode tudo complementar certo. a outra, ou substituir a outra, dependendo de como for. Só sei que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, gente, eu vou voltar aqui. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Senão eu já vou começar a falar sobre direito das sucessões com vocês. Eu vou começar a apresentar, mas se caso alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, tá, gente? Vocês podem utilizar o microfone, utilizar o chat. O chat, às vezes, eu não consigo acompanhar de forma imediata, mas sempre no final da aula eu tento ler tudo e verificar se ficou alguma pergunta. Mas se vocês quiserem utilizar o microfone, no momento que vocês sentem dúvida, melhor. Daí a gente consegue eu refaço, explico novamente, mudo o exemplo, para que todo mundo possa compreender. Então, olha só, gente, eu estou aí apresentando, né, a questão envolvendo o direito das sucessões para vocês, e aí a gente vai começar a estudar a questão do direito das sucessões. Agora há pouco eu falei para vocês que a questão da morte é algo que a gente, de uma certa forma, nos traz, né, a gente está falando muito de morte por conta do Covid, mas a questão da morte, ela nos traz um certo desconforto, né? A gente não se sente muito confortável, muito por conta da nossa cultura, em falar sobre a morte. Não sei se vocês são assim, mas na minha casa, né, na casa da minha mãe, ela odeia falar sobre morte. Qualquer momento que a gente falar sobre morte, ela já começa a se benzer, ela já fica, não, vou mudar de assunto, para com isso, menina, muda de assunto, como se fosse atrair, sabe assim? Se você falar de morte, a partir de agora vai atrair a morte, para. Minha mãe fica desesperada, ela não gosta. E eu não sei se é assim na família de vocês, mas assim, não é comum, não é da nossa cultura a gente pensar na questão da morte, a gente se planejar para esse momento, né? Não é cultural. E eu sei que muita gente sente não gosta, né? Não sente confortável em falar sobre esses assuntos. Mas sucessões é algo que gera, né, após a morte de alguém. Então, a gente vai precisar comentar sobre essa questão da morte. E no Brasil, a gente não tem a cultura de se programar para esse momento. A gente vê aí que em outros países, a criança nasceu, os pais já começam a se planejar, já começam a separar dinheiro para a faculdade do menino. Né? O menino acaba de nascer, em algumas escolas, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na Nova Zelândia, ela falou que a criança nasceu, ele já tem que dar entrada na escola que o menino vai estudar daqui 4, 5 anos, porque senão depois não consegue vaga. Isso porque são escolas particulares, tá? Então, assim, o planejamento começa 4, 5 anos antes da que a criança vai entrar naquela escola. E aí eles fazem lá uma conversa com os pais para verificar se vão admitir, aceitar aquele tipo de pai na escola. Aí tem toda uma conversa diferente, né? E aí, o que acontece? Tudo isso que eu estou explicando para vocês é porque, assim, existe um planejamento, né? O menino nasceu, ele já começa a se planejar se vai entrar em tal determinada escola, já começa a se planejar para o futuro em relação à faculdade. A pessoa entra no mercado de trabalho, ela já faz uma previdência, ela já começa a se preparar para a aposentadoria. Então, assim, é uma outra cultura mesmo. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de poupar, a gente não tem, poucas pessoas, né, mas muita gente mesmo, assim, não tem esse hábito, são pouquíssimas pessoas que se preocupam em poupar, em guardar um dinheiro, deixar ali uma reserva para um momento de necessidade.
né? São poucas pessoas que se preocupam com uma previdência, né, em criar ali uma aposentadoria para quando ele não puder mais trabalhar, ou quando sofrer um acidente e ter uma reserva. São poucas pessoas também que se preocupam com essa questão da morte, em deixar organizado o seu patrimônio. Aqui em Porto Velho, a gente tem muita dificuldade com isso, pelo fato de muitos dos terrenos aqui em Porto Velho não serem regulamentados. Então, às vezes, o único documento que a pessoa tem é um contrato de compra e venda. Isso é muito comum, né? Não tem a certidão do imóvel, né? O registro público daquele imóvel. E isso traz um problema, é uma fragilidade, porque isso pode ser fraudado, pode aparecer um outro dono com um outro contrato, né? E eu já vi isso acontecer na prática, do dono vender aquele mesmo imóvel para várias pessoas, fazer um contrato para várias pessoas, e daqui a pouco surgir um segundo, um terceiro, um quarto comprador, e todos eles com um contrato. Então, assim, existe uma fragilidade, né? E aí as pessoas raramente se preocupam em organizar esse patrimônio para facilitar a substituição do titular desse patrimônio. Então, não é comum as pessoas pensarem nisso. É muito raro você ver as pessoas fazerem testamento. As pessoas não fazem, né? As pessoas imaginam que para fazer um testamento você tem que ter muito dinheiro, né? Você tem que ser rico. Ah, professora, o que eu vou deixar no testamento? Eu não tenho dinheiro para isso, né? Ah, né? O que eu deixaria no testamento? Gente, o testamento, ele pode ser as questões envolvendo direitos e obrigações. Pode ser em relação a situações de fato ou também só questões de direito. Então, a gente pode deixar, por exemplo, a questão envolvendo tutela, curatela. A gente pode deixar objetos, por exemplo, aqui atrás da minha cabeça, aqui, tem uma estante de livros. E aí vocês podem ver que tem livros de literatura normal, tem livros de direito. Os de direito estão mais para cá, para o lado direito. Os de literatura que estão aqui. Nem sei por quê que está nessa disposição. Mas aí, o que acontece? Tem objetos aqui de valores pessoais. Eu coloquei aqui uma tranqueirinha, né, de objetos pessoais que eu trouxe em viagem, lembrancinhas, objetos que para mim têm significado, né, que têm um significado sentimental. Então, esses objetos, às vezes eu posso deixar, por exemplo, para uma amiga, eu posso deixar para minha irmã. Então, tudo isso pode ser feito por um testamento. Então, não quer dizer que um testamento é só coisas que for muito valiosas, né? Às vezes, uma joia, às vezes algo que você herdou, né, da sua avó. Às vezes, por exemplo, eu sei que eu tenho uma amiga que ela tem objetos de porcelana, aqueles bibelôzinhos. E ela fazia uma coleção. Então, para ela, aquilo tem um significado muito grande. Então, ela quer deixar esse objeto para a irmã dela mais velha. Então, assim, é uma intenção de um objeto que não tem um valor comercial, mas tem um valor sentimental. E é importante, né, a gente, às vezes, dar a destinação correta para quem a gente quer ainda em vida, para evitar problemas pós-morte, né? Porque depois da morte você não tem mais como ouvir a vontade da pessoa de como que iria ser a distribuição em relação ao seu patrimônio. Então, o direito das sucessões, ele veio desde o direito romano com essa intenção. O significado da palavra sucessões vem, né, do latim e significa, etimologicamente falando, subcedere, que significa substituir. Então, a gente vai estar substituindo o titular de um determinado patrimônio. Então, quando a gente começa a falar do direito das sucessões, a gente está falando dessa substituição. Então, a gente vai ver daqui a pouco que existe uma ordem para herdar. Então, tem um grupo que a gente chama primeiro, aí depois tem um segundo grupo, depois um terceiro. Tem vários grupos. E aí, eles vão herdando no momento certo cada grupo. Então, essa questão envolvendo sucessões aqui no Brasil, existe duas possibilidades, né? Existe a sucessão que pode ocorrer dentro ainda do momento que a pessoa está viva, que raramente acaba recebendo esse nome. Então, por exemplo, o João quer vender uma casa para Maria. No momento que o João vende a casa para a Maria vai lá no cartório de registro de imóveis e muda o nome da casa, tira do nome do João e passa a ser o nome da Maria, na realidade é uma substituição.
não deixa de ser uma substituição, só que isso seria o contrato de compra e venda. Então, a gente raramente utiliza esse termo de sucessão para essas relações intervivos. A gente utiliza esse termo de sucessão para as relações causa-mortes, depois que a pessoa faleceu. Então, sempre que a pessoa faleceu, a gente vai utilizar o termo de cujos. Observem que eu deixei em vermelho aí no slide que está apresentando para vocês. O termo é um termo em latim, é o termo que é utilizado pela Constituição Federal, é um termo que a gente deve utilizar. O termo correto para se referir à pessoa que faleceu é de cujos. Então, esse de cujos, ou seja, essa pessoa que faleceu, ela tinha lá um patrimônio, mesmo que é um patrimônio sem muito valor, gente. Eu já vi discussões de carrinho de mão. O pai tinha um carrinho de mão e deixou esse carrinho de mão para 3 filhos. E os 3 filhos não conseguiram chegar num consenso de como que seria a divisão em relação a esse carrinho de mão, e eles levaram isso para o judiciário. Aí eu pergunto para vocês, quanto que custa um carrinho de mão? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia? 70, 80, 40, varia. Depende, né? Ó, teve um aí que falou que é na faixa de uns 130, mas aí eu acho que é daqueles melhorzinho, né? Mais arrumadinho. Mas você encontra um carrinho de mão mais barato, às vezes até de segunda mão, né? Na OLX, que agora tá na moda, o pessoal, todo mundo vendendo e comprando as coisas no OLX. E aí, gente, essa questão do carrinho de mão, para vocês terem uma ideia, não é um patrimônio caro, é um patrimônio super barato, mas essa família é a única coisa que eles tinham e eles não entraram em nenhum consenso e por isso levou essa questão para o judiciário e eles estão dividindo, brigando a divisão, né, igualitária de um carrinho de mão. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como que é, e eles estão pela defensoria, tá? Porque são pessoas muito, muito carentes. Então, a gente vai conversar sobre algumas situações que vocês vão ficar assim, impressionados, né? Porque, gente, é impressionante o número de famílias que eu vejo brigando, mas assim, com brigas horrorosas pela herança. E antes era uma família que tinha um bom convívio e depois da morte do pai ou da mãe, transformaram, assim, num campo de batalha mesmo, essa questão da herança. Infelizmente, eu vejo muito isso acontecer na prática. Irmãos que não se falam mais, irmãos que praticamente se matam, assim, tipo, tentam se matar para brigarem por conta da herança. E aí você vai ver, você fica imaginando, é o Gugu, né? É o Gugu, é o 1 bilhão lá do Gugu. Não, é um carrinho de mão, é uma casa pequena, e aí eles estão se matando para ficar com a casa. Às vezes é um terreninho super simples, barato, que fica lá não sei aonde, e eles estão lá se matando por conta desse terreno. Então, assim, eu não estou desvalorizando os imóveis, mas é a questão muito em relação do ser humano mesmo, né? De tentar, às vezes, levar vantagem, não aceitar um acordo, do rancor, da mágoa, e tudo isso acaba sendo levantado nesse momento, no momento da morte, né? No momento da dor, porque é um momento muito doloroso lidar com a morte, né? A gente é uma das maiores certezas que a gente tem na vida, né? Porque a gente nasce sabendo que vai morrer, mas aí a gente prefere fingir que não, que isso nunca vai acontecer, né? A gente não gosta de comentar sobre isso. E aqui na nossa cultura, a gente encara, como eu estava falando agora há pouco, de uma forma difícil, né, gente? Ontem estava uma aluna falando que lá na Bolívia, a família dela é da Bolívia, e que lá na Bolívia tem rodada de tequila, tem festa, tem música nos velórios. É diferente. Aqui não, né? Aqui é muito triste. Não sei se vocês já foram em algum velório ou algum enterro, mas é um momento muito pesado, né, gente? Vocês já foram? Já tiveram essa experiência? Ó, a Ana Beatriz está falando aí que já viu isso no México. Então, mostra nos filmes, né, que o pessoal no México, nessa cultura de países colonizados pelos espanhóis, tem isso, né, de festa, vibrando, é uma outra forma de encarar a morte, né, e lá a gente vê também nos filmes lá nos Estados Unidos que eles fazem homenagem, de contar histórias engraçadas da pessoa que faleceu, de tentar lembrar as coisas boas dessa pessoa. E aqui no Brasil,
eu já, infelizmente, tive aí alguns parentes que faleceram e é muito doloroso. Além de ser muito doloroso, é muito caro. A minha avó faleceu agora, no começo de novembro, a minha avó paterna. E aí, no comecinho não, no final de novembro, é super recente. E não foi Covid, foi porque ela já era bem idosa mesmo, e teve alguns outros problemas de saúde. E aí, o que acontece? Essa minha avó, ela tinha aquele plano funerário. Aqui em Rondônia, eu quase não vejo, mas em outros estados é muito comum. No caso da minha avó, ela morava no interior do Paraná, numa cidade chamada Maringá. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas lá ela tinha um plano funerário e tal. Então, assim, é um local muito bonito, tem um gramado, né? E aí eles enterram uma pessoa. E aí tem lá uma capela, se quiser fazer uma missa, um culto, alguma coisa, uma oração. Aí serve lá umas coisinhas para as pessoas enquanto elas estão ali. Tem água, tem um suquinho. Aí, em um determinado momento da noite, eles servem um caldinho, porque a maior parte da família passa a noite toda no velório, então eles servem um caldinho. Aí no outro dia de manhã tem um pãozinho lá também para comer, um café. Então, assim, tem vários cuidados. Você vê que é um negócio muito bem cuidado, né? E aí tem aqueles carrinhos de golfe para levar até onde vai ser enterrado. E é um valor bem baixo, viu, gente, que se paga lá. Aí ontem eu estava contando essa mesma história para os alunos de previdenciário do 10º, porque a gente estava falando de previdência, e a previdência também, né? Tem a pensão por morte, e aí a gente chegou nesse assunto de morte. Aí uma das alunas estava falando que ela fez um plano funerário aqui em Porto Velho, e que ela paga um preço bem baixo, porque ela tem um idoso em casa. E aí ela resolveu fazer porque é muito caro para se enterrar as pessoas, né, gente? Eu não sei se vocês já sabem os valores, mas pode chegar a 15 mil, 20 mil, 30 mil. Então, assim, são valores bem altos. E as famílias, às vezes, não têm condições na hora. E nessas cidades um pouquinho maiores, né, nesses centros, nesses outros estados, é muito difícil cemitério público. Praticamente não existe isso. Então, tem que ser pago e aí se torna muito caro. 7, 8 mil, 15 mil, 20 mil, depende muito do local, da cidade, né? Então, é algo bem caro mesmo. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque toda questão envolvendo a parte fúnebre, de velório e enterro é responsabilidade do patrimônio do decujus. Então, deve ser retirado do patrimônio do decujus. No caso lá, que é o exemplo da minha avó, ela sempre teve esse plano, ela e meu avô fizeram há muitos anos atrás. Eles já estavam numa idade avançada, meu avô já tinha 93 e minha avó 88, quando faleceu, e aí eles já tinham se planejado, se organizado. Mas é raro você ver isso acontecer, né? A grande maioria das vezes as pessoas não têm, e aí acaba saindo do patrimônio, às vezes, dos herdeiros, que na realidade deve sair do patrimônio do decujus. O decujus que é responsabilidade dele pagar. Então, deve sair do patrimônio dele e depois compensado, se caso ele, no momento, foi retirado do patrimônio dos herdeiros, porque naquele momento, às vezes, não tinha acesso. Gente, por enquanto está tudo certo, porque ainda é uma conversa inicial, né? Ainda a gente está se conhecendo, estou conversando assim bem por cima, não estou entrando muito de forma profunda ainda na matéria. Tá tudo certo, gente? Professora? Diga. É só uma dúvida rápida. Com relação à herança que a senhora falou, a questão do testamento, como é que ficaria a questão com relação ao falecido deixa um testamento, só que ele deixa os bens dele para um filho e não deixa os bens para o outro. Aí o filho que ficou sem os bens que ele não estava no testamento, ele fala bem assim, não, eu também faço parte, eu também sou filho sanguíneo e tudo mais, eu tenho direito sobre os bens dele. Então, leva-se em conta os direitos do filho ou a questão do que prescreve no testamento? Olha, essa pergunta da Ana Beatriz é uma excelente pergunta. Por quê? Porque, assim, isso faz parte até de um dos princípios que a gente vai estudar aqui do direito das sucessões. Porque as pessoas, às vezes, a gente sabe que, às vezes, o pai tem
ali um filho mais protegido, às vezes um filho que notoriamente é o filho preferido, né, o filho mais bem cuidado. É muito comum, às vezes, você observar numa família que o pai, às vezes, é muito machista, então prefere que o filho fique cuidando, o filho toma conta, então deixa o patrimônio para o filho, não para a filha. Eu já vi isso, então, inclusive numa família de origem japonesa, e aí a tradição ali é que o filho fique tomando conta, então o pai deixou somente para o filho homem, excluiu a filha mulher. Outra situação que é muito comum é em relação à discussão quando é filho adotado. Então tem lá 2 filhos, um filho biológico e o outro adotado. E aí o filho biológico quer ficar com todo o patrimônio e não dividir com o biológico ou com o adotado pelo fato dele ser adotado. Outra discussão que é muito comum também é em relação a filhos, por exemplo, esse filho foi do primeiro casamento e o filho do segundo. Aí o filho do segundo foi criado pelo pai. O filho do primeiro, o pai mal conhecia. Então, ele não quer deixar patrimônio para aquela pessoa que ele mal conhece, ele não tem amor, né? Porque a gente sabe que a questão do amor é muito pela convivência, né? Ela é construída. Então, se ele teve esse filho lá atrás e nunca teve contato com o filho, às vezes ele não tem amor nenhum. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Tinha travado. Agora tá voltando. Travou. Travou um minutinho atrás, eu acho que. Agora estamos ouvindo. Casos de família. Tá travada, professor. Começou a falar em dinheiro, até trava as coisas. Começou a falar em dividir os bens, o negócio complica. Então tá, pessoal, vamos então dar aula. É o seguinte, Tô agora. assistindo essa aula aqui. Do direito. Tô assistindo essa aula longe dos meus pais aqui, dos meus irmãos. Voltou, gente? Já, agora a gente consegue ouvir. Tá me vendo? Agora sim. Vamos. Ainda tá travando um pouco. Tá travado, professora. A imagem da senhora tá paralisada aí. Vai lá, Alfredo, continua a explicação. Bom, então, pessoal. Então, continuando aqui, em Roma, histórico do direito sucessórios. Conforme é notório, durante a história... Voltou? Deixa ela dar aula, então. Voltou, não. Ela voltou Mas aí, mas nós vamos ter aula no sábado de tarde? Vamos ter aula no sábado de tarde ou no sábado da noite mesmo, hein? Vamos discutir aqui essa situação. Sim, Essa aula de sábado, qual é a matéria que tu faz, ô Alfredo? Qual é a matéria Essa bagaça essa bagaça era para ser serviço de assistência jurídica. Isso aí mesmo, é o que apareceu. Tarde, conforme foi falado. Foi o que apareceu na minha grade também. Tarde, como foi falado. Pois é, eu falei. Eu vou fazer o PI 8. Eu transferi de 4 para fazer o PI 8 que tá. Pois é, eu falei pro Rodolfo, não dá para fazer à tarde. Ele falou, ó, tem uma equivalente que é a mesma coisa, à noite, no sábado. Eu falei, então pode me fazer no sábado à noite. Se fosse para fazer de manhã, eu ficaria na quarta mesmo, professor Delvin. Amanhã vou entrar em contato para ver essa situação também com o professor Raimundinho. Porque eu não mexi em nada. Eu só fiz a grade, né? Fiz a matrícula, não alterei nada. A princípio era para ser na quarta tarde, então. Quer dizer, o Jonathan teve aula quarta tarde? Teve, não. Teve aula, o professor nem apareceu. Não, né? Deu nem sinal de vida. E ninguém falou nada até agora. O Jonathan que falou que era para ficar na quarta. Todo mundo aí. Acho que a professora voltou. Professora, escuta a gente? Bom. Não, travada. Tô vendo ela aqui não ainda. Continua aí, Alfredo. Continua. Ela tá sem... Alfredo. Vamos começar.
A É divisão como só aí. se for a Coimbra do Mário Português. Tá Eu sou a aparecendo Coimbra do aí, Mário gente? Português ali. Ô, rapaz, apareceu. Voltou Apareceu. normal, Tá Ei, professor. professora, também. A senhora tá me escutando, professora? Tô ouvindo, Ela mas tá. tá oscilando Ah, mas aqui. não. Eu acho que vocês não estão me ouvindo, né? A Agora Ou sim, senhora estão? agora sim. tá meio que Estamos. travando, a senhora. Tipo, a imagem Agora tá um Gente, pouco lenta. desde que começou essa pandemia, eu acho que eu troquei de internet umas 4 vezes para que isso não Agora acontecesse. tá E mesmo travado. assim, A senhora tá com cara travando. de deboche aí, travada. Eu também tenho uma graduação na faculdade de Coimbra, mas é na Coimbra do Mário Português aqui. Não é na Itália, nem em Roma, não. Travou, foi. A professora ficou com cara de deboche pra ti, travada agora aí, ó. E, pô, Coimbra Pois nem é, ela Roma, tá não, é tirando, né? Portugal. Pronto. Tá vendo? Piorou ainda. A professora tá rindo de ti aí, ô Alfredo. Então é o seguinte, o testamento é uma invenção romana. Voltou. foi, gente. A senhora tá em câmera lenta. Desde que começou a pandemia, gente, eu troquei umas 4 vezes de internet, justamente para isso não acontecer. E mesmo assim, não tem jeito. Choveu, começa. Melhorou um pouquinho agora. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Agora Sim, sim, voltou ao sim. normal. Agora a voz pelo menos tá normal. Ah, beleza. Tá normal Não, porque eu agora. estava falando que eu já troquei 4 vezes de internet desde o começo da pandemia, justamente para tentar evitar essas situações, mas não tem jeito. Tem que cobrar um plano de internet do Raimundinho. Me desculpem aí, tá, gente? Podemos continuar? Podemos? Dá para ouvir, né? Agora me vendo, me ouvindo. Estão vendo meus slides aí? Tá Tá sim, tudo perfeito, tá normal. perfeito. Perfeito. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu estava respondendo a pergunta da Ana Beatriz. Ela tinha me perguntado sobre a questão envolvendo se pode beneficiar um filho em detrimento de outro por meio do testamento. Aí eu estava explicando, eu falei várias possibilidades que acontecem, por exemplo, em relação a filhos adotados, filhos de primeiro casamento, filhos fora do casamento, e que tudo isso gera essa discussão. E aí eu falei o seguinte, que desde a Constituição de 88, filho é filho, independente se ele é do casamento, se não é do casamento, se é do primeiro, se é do segundo, se é adotado ou não. Ou biológico, né? Se é adotado ou biológico. Não importa. Se foi reconhecida a questão da filiação, então é filho e deve ter o mesmo tratamento. A gente vai ver que existe um princípio para tentar equilibrar essa situação e determinar que a porcentagem que os filhos vão receber no momento que eles vão herdar deve ser equivalente. Então, por exemplo, se tem um filho, o menino e a menina, os dois devem herdar a mesma quantia. Se tem o filho biológico e o filho adotado, os dois devem herdar também a mesma quantia. A mesma lógica vai acontecer em relação aos filhos fora do casamento e dentro do casamento, a mesma lógica do primeiro e do segundo filho em relação ao primeiro casamento e segundo casamento. Ou seja, não importa a situação, mas se foi reconhecida a filiação, todos eles devem herdar da mesma forma. Tudo bem? Deu para entender? Pessoal, sim? Então tá bom, Ana Beatriz. Olha só, não sei por que ficou pequenininho aí os meus slides. Deixa eu tentar mudar aqui a forma de apresentação. Tava normal, Tá normal. professora. Tá Voltou? normal. Beleza.
Então, gente, olha só. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão histórica em relação ao direito das sucessões. Só para vocês entenderem. A gente sabe que hoje em dia o formato de família foi alterado, né? Vocês tiveram direito de família ou vão ter. Vocês já tiveram, né, gente? Direito de família? Já, semestre passado, professor. Sim. Então, lá em direito de família, o que aconteceu? O professor explicou para vocês que hoje existe vários formatos de família. Então, existe a família que é composta somente pelo pai e os filhos, é uma família. Às vezes é só a mãe solo, né? Porque entende-se que hoje é pejorativo você utilizar o termo mãe solteira, então é melhor você utilizar o termo mãe solo. Então, mãe solo e filhos seria um outro conceito de família, né? Um outro formato. Então, casais homoafetivos também é um outro formato de família. O casal, mesmo sem filhos, é um outro formato de família. Existe o reconhecimento de família. Então, durante boa parte da nossa história, o único formato que era reconhecido era o formato pai, mãe e filhos. Só existia esse formato. E hoje em dia, não. A gente sabe que, às vezes, a mãe solo com o avô e os filhos, às vezes mora os pais juntos, né? Então, às vezes é a mãe com os avós e os filhos, né? Os avós dela, os pais dela. Então, assim, tem muitos formatos. Às vezes é o tio, a mãe e os filhos. Tem muitos formatos de família. E isso, gente, é muito comum acontecer, foi comum durante o período do direito romano, da história, né, da Roma Antiga. Então, o que acontece? Na Roma Antiga, existia um conceito muito diferente do que aconteceu boa parte da nossa história, e se aproxima desse conceito um pouco mais atual, porque existia um formato de família que incluía muitas pessoas, então eram vários grupos. Eu coloquei aí uma figura azul do lado direito, embaixo do slide, como se fosse vários núcleos familiares, e todos eles estão juntos, reunidos, em um grupo grande. Então, vamos supor que a Valquíria Queiroz, só para um exemplo, tá? A Valquíria Queiroz, a gente vai pegar o sobrenome dela, Queiroz, e aí a gente vai entender que todos os Queiroz, todo mundo da família dos Queiroz, eles pertencem a um grupo que vai pertencer à mesma família e que vai ser regido por um patriarca. Então, da família Queiroz, vamos supor que o avô dela seria o patriarca e ele teve 10 filhos. Os 10 filhos, é tudo uma hipótese, tá? Eu não conheço a Valquíria, eu não sei quantos tios ela tem, como é que funciona a família. Não, é só uma suposição para dar um exemplo. Então, o que aconteceu? Sério, Valquíria, são 10? Olha só, tô boa. 11 tios, cheguei perto então, hein? Então, vamos supor que são os 11 tios. Então, o avô teve 11 filhos, desses 11 filhos, todos casaram, tiveram filhos e agora estão tendo filhos já. Vamos supor que os primos da Valquíria já estão tendo filhos. Então, todos eles, todo esse grupo dos 11 filhos, com as suas respectivas esposas, com seus respectivos filhos, com os netos, às vezes até bisnetos, todos eles respondem para um patriarca. Então, esse patriarca é uma pessoa que ele fica responsável por todas as questões sociais, por toda a questão econômica da família. Então, ele que vai decidir quem vai comprar, quem vai vender, que momento, cada um vai trabalhar, qual vai ser o momento que cada um vai casar, com quem vai casar, como que vai ser esse casamento, esse patriarca que vai decidir como que existiam inúmeros, né, muitos deuses, então ele que vai decidir quais vão ser os deuses que eles vão cultuar. Esse patriarca, ele é responsável por tudo. Então, quando ele decidia transferir esse pater-poder, né, esse pater familiar, que vocês já estudaram lá no direito de família, ele transferia para alguém que ele entendesse que era capaz de administrar tudo aquilo. Então, poderia ser alguém dos Queiroz ou poderia ser alguém de uma outra família. Então, vamos supor, deixa eu pegar aqui um outro nome, só para eu pegar o sobrenome aqui. Rodrigues, Jamile Rodrigues. Então, vamos supor que o patriarca da família Queiroz tinha muito
amizade com alguém da família Rodrigues. E ele acredita que seria mais interessante alguém da família Rodrigues ser o novo patriarca do que alguém dos Queiroz. Então, ele adota alguém dos Rodrigues, ele faz uma adoção, então nasceu lá atrás a adoção, e ele faz um testamento passando toda essa questão do patriarcado e da responsabilidade do patrimônio, questão social, questão cultural, questão religiosa, para essa pessoa. E essa pessoa ficava responsável por todos daquela família. Então, não sei se vocês lembram ou já assistiram aquele filme Gladiador, que é um filme antigo já. Nesse filme Gladiador mostra um pouco isso. Mostra o momento lá do que o general é muito querido pelo imperador, e o imperador tem intenção de adotar esse general e passar para ele toda a responsabilidade em relação ao patriarcado, né, dele. Só que aí o filho descobre e mata o pai antes, eu já dando spoiler aqui do filme. Se alguém não assistiu, já fica sabendo como é que é o começo do filme. E aí mata o pai para que o pai não conclua esse testamento. Exatamente, do Máximos. Exatamente. Então, o que acontece? Isso foi aonde surgiu a questão do testamento. Então, aqui no Brasil, a gente quase não faz testamento. É raro as pessoas que fazem. Não é da nossa cultura. Mas a maior parte dos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, eles fazem o tempo todo o testamento. E alguns países, a única possibilidade de haver transmissão de patrimônio causa mortes é por meio de um testamento. Então, acontece, por exemplo, essa questão de exclusividade do testamento em vários países, principalmente do norte da Europa. Holanda, ali aqueles Países Baixos, né, Suíça, vários países. Então, esses países têm que fazer o tempo todo um testamento. Então, comprou uma casa, já faz um testamento. Mudou de casa, comprou uma casa maior, mudou para um outro bairro, já altera o testamento. Então, é algo rotineiro da vida deles, né? Então, por exemplo, a gente não compra um carro, a gente não vai lá no Detran, a gente depois troca o carro, não vai no Detran de novo. Então, é normal isso para a gente. É a mesma lógica em relação ao testamento. Comprou um carro, já muda o testamento. Comprou uma casa, já muda o testamento. Então, assim, o tempo todo eles estão alterando esse testamento. Ou deixa o testamento já de uma maneira que deixa tudo para uma determinada pessoa, e aí eles não precisam ficar alterando o tempo todo. Aqui no Brasil, a gente tem duas possibilidades. Existe essa corrente, né, que veio da Roma Antiga, que seria essa criação do testamento, mas a gente sabe que a gente tem influência do direito romano-germânico, e a gente também tem influência do direito germânico. Aqui no Brasil, foi adotado aquela situação de receber uma herança de forma sanguínea, de forma natural, de uma forma pelo vínculo que é passado de pai para filho, por conta do direito germânico. Então, aqui no Brasil, existem as duas possibilidades. É assim em todos os países do mundo? Não. Muitos países só adotou a corrente germânica, muitos países só adotou a corrente romana. Aí vai depender de qual país a gente está falando. Então, assim, não é a mesma realidade para todos. Então, gente, essa explicaçãozinha é só para vocês se situarem da questão histórica, por que a gente adota duas correntes, né, e como que funciona. Não sei se vocês já observaram que no direito aqui no Brasil, a gente sempre adota as duas correntes, ou senão a gente cria uma corrente nossa, que é a mista. Né? Não sei se vocês já repararam isso. Tem a corrente A, que é adotada pelos países da Europa, tem a corrente B, que é adotada pelos países não sei de onde, e aí a gente vai lá e adota a nossa corrente, que é a mista. É uma mistura sempre. E aqui no direito das sucessões é mais ou menos a mesma lógica. Existe a possibilidade de ter cessamento? Tem. Existe a possibilidade de ser uma sucessão natural, né, chamada consanguínea? Existe. Então, a gente vai adotar as duas possibilidades. Existe a possibilidade de ser ao mesmo tempo as duas? Existe. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, gente, eu coloquei para vocês alguns artigos que eu entendo que são bem interessantes, importantes para a gente já entender desde esse momento inicial dessa primeira conversa que a gente está tendo, situando ainda na matéria, né? Que é uma conversa muito introdutória ainda. Então, eu coloquei alguns artigos da Constituição Federal e alguns artigos do nosso Código Civil.
Os artigos da Constituição Federal é o artigo 5º, inciso 30 e 31. Então, o inciso 30 fala, é garantido o direito de herança. Inciso 31 fala, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Observam que a própria Constituição Federal utiliza esse termo de cujos, né? Então, a gente deve também utilizar. Já o artigo 80 do nosso Código Civil, ele traz... Gente, eu não vou fazer... Eu coloquei aqui alguns artigos, mas aí eu peço para vocês lerem todos os artigos que estão nos slides depois, com calma, tá? Então, tem o artigo 80, o artigo 91, o artigo 1684 e o 2027. Olha só, acabaram de fazer uma pergunta assim, a senhora vai disponibilizar os slides? Sim, eu vou disponibilizar. Mas eu também, no início dessa aula, coloquei um material para vocês lá no Blue. Então, a aula de hoje está lá em um PDF. Se vocês quiserem ir acompanhando por esse PDF, quiserem abrir, eu acho que é bem interessante, tá? Então, lá no Blue já tem um material disponível para vocês, que é dessa aula de hoje, que é um material bem interessante e um material bem completo, beleza? E aí, conforme a gente vai avançando, eu vou disponibilizando outros materiais e tudo isso já conta aí como questão de N1, né? A gente, sobre a questão de nota, divisão de valores, eu vou deixar isso para a nossa próxima aula, porque o Blue não tem disponibilizar, ainda não está disponível para a gente cadastrar as notas e as atividades. Então, eu vou fazer isso assim que tiver disponível. Eu acredito que está assim para todos os cursos, todos os professores. Então, eu vou pedir aí a paciência de vocês para que a gente possa conversar isso na próxima semana. Mas aí, eu sempre, quando termino de cadastrar, eu mando um aviso para vocês lá no Blue, informando tudo e detalhando tudo com calma para que vocês não tenham dúvidas, tá? E aí, eu explico isso na próxima aula para vocês, como é que vai ficar toda essa questão de nota, divisão, quando vai ser prova, quando vai ser a data, tudo certinho. Então, gente, olha só, continuando aqui. O artigo 80 do nosso Código Civil fala o seguinte, consideram-se imóveis para os efeitos legais. Porque quando a gente está falando de um patrimônio, né, a gente está falando em relação a um patrimônio de uma pessoa. A gente está falando de um patrimônio que ele é considerado ativo e está falando também de um patrimônio que é considerado passivo. O que significa isso? Patrimônio ativo é tudo aquilo que ele já pagou, ele já quitou, é dele, pertence a ele. Patrimônio passivo é tudo aquilo que ainda está em aberto, não foi concluído. Então, pode ser, às vezes, um empréstimo, pode ser um financiamento, pode ser algo que não está 100% pago. Então, a gente tem que observar se o ativo paga o passivo. Então, vamos supor que a pessoa faleceu, ele tem lá 400 mil reais de patrimônio ativo, mas ele tem 600 mil reais de dívidas dentro desse patrimônio passivo. Então, a gente tem que equilibrar isso e pagar com o ativo o passivo. E aí, na nossa próxima aula, vocês vão entender bem como é que funciona isso, e eu vou mostrar para vocês que tem uma ordem para pagar, né, as coisas. Então, tem que ser pago? Tem que ser pago. Então, tem que pagar primeiro o tributo, aí depois questões trabalhistas, aí vai vindo uma lista de coisas que a gente tem a ordem para ser pago nesse momento que a pessoa faleceu. Mas aí, eu estou contando toda essa história por quê? Porque quando a gente tem ali um patrimônio ativo e passivo, a gente tem patrimônios móveis e tem patrimônios imóveis. Então, vamos supor que a pessoa faleceu, ela tinha lá joias, ela tinha relógios, ela tinha moto, tinha carro. Tudo isso é um patrimônio móvel. Mas também tinha patrimônios imóveis, né? Tinha casa, sítio, tinha lá uma casa na praia, digamos, tinha lá um patrimônio que é imóvel. Desculpa. Então, o que acontece aqui, gente? Tudo para o direito das sucessões, tanto patrimônio móvel quanto imóvel, a gente vai colocar tudo no mesmo grupo e vai considerar como bens imóveis, tudo. Por quê? Porque aqui a gente sabe que em relação aos patrimônios imóveis, existe um rigor maior para transferir.
Então, por exemplo, você vai transferir uma casa, existe um rigor maior. É diferente de uma joia, né? Diferente de um objeto que é mais fácil ser transportado e é mais fácil sumir. Então, para que esses objetos cheguem realmente nas mãos dos herdeiros, eles todos vão ser considerados imóveis. E aí a gente vai ver, quando a gente estiver estudando partilha, que existem algumas medidas judiciais para tentar proteger esse patrimônio. Às vezes, depósito judicial, às vezes fica na mão de um curador, às vezes é nomeado uma pessoa para cuidar desse patrimônio. Quando a pessoa falece, normalmente já tem uma nomeação natural, né, que é a pessoa que vai cuidar. Mas, às vezes, se a quantidade de patrimônio que ele tem, é necessário uma terceira pessoa só para isso. E aí essa pessoa recebe um determinado salário para fazer, ter esse cuidado com o patrimônio. Então, tudo que a gente estiver falando em relação a direito das sucessões, sempre a gente vai encarar como um patrimônio, né, considerado imóvel, sempre, tudo, mesmo que for um relógio, mesmo que for uma joia, mesmo que for um carro. E outra questão que eu quero comentar com vocês é sobre o inciso 2º do artigo 80. Então, o artigo 80 fala: consideram-se imóveis para os efeitos legais. Inciso 2º, o direito à sucessão aberta. Ai, desculpa, gente. A sucessão aberta. Aí, o que significa sucessão aberta? Significa que a gente está aqui entendendo que existe uma sucessão, mas a gente não tem certeza como que vai ser finalizados os quinhões, que seriam essas porcentagens para cada herdeiro. Então, vamos supor que lá tem um pai e 2 filhos. Esses 2 filhos, ele tinha um patrimônio de 100 mil reais. Quando ele vai distribuir esse patrimônio, a gente imagina, né? Imagina que vai ser 50 mil para um filho e 50 mil para o outro. Só que aí, depois que o pai morre, se descobre que o pai tinha um filho fora do casamento. Então, agora esse 100 mil não vai ser mais dividido em 2, vai ser dividido em 3. Aí, daqui a pouco, aparece um outro filho que ninguém sabia da existência, nem mesmo o pai, e pede DNA. É feito o DNA e é comprovada a paternidade. Então, agora, de 2, passou a ser 4. Então, os valores lá que eles imaginavam que era de 50 mil para cada um, agora vai diminuir para 25 mil para cada um. Então, daqui a pouco, aparece mais credores. Ele estava devendo, olha aí, Alfredo, danadinho. É isso mesmo. Às vezes, a família não sabia que ele tinha aquelas dívidas, né? E acontece muito isso, inclusive. Então, o que acontece? Eles imaginavam que o patrimônio era de 100 mil, se pagar todas as dívidas, sobrou só 20 para ser dividido agora entre 4. Então, quando a gente fala que a sucessão está aberta, é justamente isso. Pode ser incluído outros herdeiros, pode surgir outros herdeiros, pode surgir outros credores desconhecidos, às vezes dos herdeiros. Então, assim, a gente sempre vai tratar a sucessão de forma aberta, justamente porque a gente não tem certeza dos valores dos herdeiros, e aí a gente tem um momento que a gente vai chamar os herdeiros, e aí vai ter um momento para que eles apareçam. Então, às vezes, aparece pessoas que a família não tinha conhecimento, mas ela vai lá, faz o DNA e realmente comprova. Então, várias situações podem ocorrer. Por conta disso, a gente não pode, a partir do momento que a pessoa falece, já achar que aquele patrimônio é seu, no sentido assim, que você já pode vender, que você já pode dar, que você já pode colocar no seu patrimônio. Por quê? Porque você não tem certeza. Então, é somente no final do processo. Hoje é possível fazer tudo isso de forma administrativa no cartório, mas somente com a finalização de todo o procedimento, aí sim cada herdeiro vai saber qual vai ser realmente o seu quinhão. Antes disso, é só uma expectativa. Então, a gente fala que isso é a sucessão aberta. Por quê? Porque existe uma expectativa, mas não existe ainda uma certeza. Só lá no final do processo que aí a gente vai ter uma certeza. E aí, o artigo 91 fala o seguinte: constitui universalidade de direitos o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. O que significa isso? Quando a gente fala que constitui uma universalidade de direito, é como se a gente pegasse um bolo e colocasse esse bolo
tudo que a gente tem. E aí a gente não consegue ainda fatiar o bolo, porque a gente não sabe ainda a quantidade de herdeiros, a gente às vezes não sabe nem qual é o patrimônio direito, a gente tem que verificar qual é o patrimônio, porque às vezes o filho acha que aquela casa é do pai, mas a casa às vezes já está hipotecada, já foi vendida, a casa está, né, em várias situações que a gente não tem ideia. Então, assim, tem muitas situações que podem ocorrer, e isso acontece muito. Então, a gente sempre trabalha com uma universalidade, porque não tem como você ter certeza, por exemplo, se o pai tinha lá um sítio e uma casa, e aí eles combinam entre os herdeiros, olha, eu gosto muito do sítio, eu vou ficar com o sítio, você gosta muito da casa, você pode ficar com a casa. Às vezes pode dar certo, mas não é uma regra. Pode ser que não dá certo. Por quê? Porque vai surgir outras pessoas, vai surgir outros credores. Você acha que a casa está disponível, a casa já foi vendida. O sítio está com um monte de PTU atrasado, um monte de problema. E aí você vai regularizar, você vê que praticamente é o valor do sítio. Então, assim, tem várias situações que podem acontecer. Então, o que acontece aqui? Você não tem certeza dos valores. Então, a sucessão está aberta. A gente vai trabalhar com uma universalidade. A gente não consegue identificar ainda qual vai ser o quinhão de cada um. Quando eu falo quinhão, seria a fração que cada um vai herdar. Então, a gente não consegue trabalhar e também não é possível trabalhar já contando com a venda da casa, já contando que o filho vai ser dono daquela parte da fazenda, contando que ele vai ter tantas cabeças de gado. Isso é, de uma forma irresponsável até, ele lidar com essa situação. Por quê? Porque ele pode achar que tantas cabeças de gado vai ser dele, mas daqui a pouco descobrir que não vai ser. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha com a questão como se fosse, a gente chama isso de massa patrimonial, porque é como se fosse um bolo mesmo, e a gente não tem como dividir, fracionar isso. Só no final, no momento da partilha. Aí a gente vai fracionar, vai dividir o bolo e vai entregar as fatias para os herdeiros. Mas antes disso, a gente trabalha com uma massa patrimonial, por isso que é chamada de universalidade. Gente, por enquanto, tá tudo claro? Se ficou alguma dúvida, eu volto. Sim. Maravilha. Vou passar aqui, tá, gente? Mas se quiserem, depois eu volto. Olha só, tudo ok, beleza. Então, eu coloquei aqui para vocês uns slides que falam sobre essa questão envolvendo a classificação do direito das sucessões. Então, em relação à fonte, está lá no artigo 1786. Eu peço a gentileza que vocês façam a leitura do 1786, o 1789, o 1973, 1788, todos esses artigos que estão aí no slide. Então, eu coloquei aí a classificação em relação à fonte de qual deriva. Então, a gente tem a sucessão que é chamada de testamentária, porque aqui existe a possibilidade do testador, né, criar um testamento, e aí, nesse caso, ele vai destinar um bem específico para uma pessoa. Existe também a sucessão chamada de legítima. Essa sucessão legítima, ou também chamada de ab intestato, que é quando a pessoa não tem testamento. E aí a sucessão ela vai ocorrer de forma natural, que é aquela situação consanguínea, que passa de pai para filho, de filho para neto, né? E assim por diante. Então, só lembrando, vocês já estudaram isso lá em Direito de Família, mas aqui tem eu, quem vem abaixo, que seriam os meus descendentes de primeiro grau, são meus filhos. Quem vem abaixo dos filhos são os meus descendentes de segundo grau, que seriam os meus netos. Depois dos netos, vem os descendentes de terceiro grau, que seriam os bisnetos. Depois vem os tataranetos, ou também chamado de tetranetos. Aí depois vem os pentanetos, os hexanetos, e assim por diante ao infinito. Então, esses grupos são grupos dos descendentes. Em relação a esse grupo, eles são sempre o primeiro a ser chamado, que eles são os descendentes. Depois dos descendentes, vem aqui em cima, vem os meus ascendentes, né? Então, vem os ascendentes de primeiro grau, que seriam os meus pais. Depois do eu, os meus pais, vem os descendentes de segundo grau. Olha aí, o Sátiro falando, professor, eu achava que era tataraneto. Não, gente, eu também fiquei iludida durante muitos anos. E tudo isso é culpa do Chaves. Quem assistiu Chaves acredita nisso. Não é verdade?
Quem cresceu vendo Chaves, vem com essa informação aí. Acabou. Não é? Eu assisti muito Chaves na minha infância, gente. E era tá, 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 tá. Aí a pessoa ia contando, tá, 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 tá. Não era assim? Mas não é, gente. Eu descobri já quando eu estava na faculdade, inclusive, que não era assim. E aí eu vi que era pentaneto, hexaneto e assim por diante. Então, gente, olha só, voltando aqui ao assunto. Então, a sucessão legítima do ascendente tem aqui o eu, primeiro grau de ascendência, os meus pais, segundo grau de ascendência, os meus avós, terceiro grau de ascendência, os meus bisavós, o quarto grau de ascendência, os meus tataravós ou tetravós, aí depois vai indo, pentavós, hexavós e vai subindo ao infinito. Então, tanto descendentes quanto ascendentes é ao infinito. Então, o que acontece? Esses parentes que eu acabei de falar para vocês são os parentes em linha reta. Então, eles são sempre os privilegiados, tá? Depois eu vou explicar direitinho como é que é a ordem do chamamento para vocês. Primeiro chama um grupo, depois o outro grupo, depois outro grupo, outro grupo, outro grupo. Mas aí, tem os parentes que são em linha reta, mas também tem os parentes de colaterais. Tem os irmãos, tem os tios, tem os sobrinhos, tem o sobrinho neto, tem o tio avô e tem os primos. Todos eles são nossos parentes colaterais. E aí, encerra nos parentes colaterais do quarto grau, tá? Eu vou mostrar depois um slide para vocês, isso na próxima aula, para ficar assim bem claro qual seria a ordem de chamamento para todos os herdeiros. Mas aí, gente, tem um grupo que ele é muito privilegiado. Então, esse grupo que é muito privilegiado é o grupo dos descendentes, que são os filhos. Depois dos descendentes, vem os ascendentes. E depois vem o cônjuge. Então, o cônjuge ele pode herdar junto com os descendentes? Sim, depende do regime de casamento. E a gente vai ver isso depois também, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essa sucessão legítima é a sucessão que começa a chamar um grupo, depois chama outro grupo. Então, o primeiro grupo a ser chamado seriam os descendentes de primeiro grau. Não tem descendente de primeiro grau, a gente chama os descendentes de segundo grau. Então, seriam os primeiros filhos, depois os netos. Não tem descendente de segundo grau, a gente chama do terceiro grau. Então, vai ver se tem bisnetos. E vai chamando, chamando, chamando. Esgotou a possibilidade dos descendentes, a gente passa para os ascendentes. Então, a gente chama primeiro os ascendentes de primeiro grau, são os pais. Não tendo ninguém, chama dos segundo grau de ascendência, que são os avós. Não tem ninguém, passa para o terceiro grau, os bisavós. E vai chamando, vai chamando, vai chamando. Não tem ninguém, beleza. Aí agora a gente vai começar a chamar outros grupos, né? E daí chama o cônjuge, aí começa a chamar os colaterais. E depois se chamar todo mundo, chamar todos da linha reta, todos os colaterais, todo mundo, e não teve nenhum parente, nenhum mesmo, nenhum tio avô, ninguém, absolutamente nenhum primo. Aí, nesse caso, a gente entra num procedimento que a gente vai estudar mais para frente, chamado herança vacante, herança jacente, que é um procedimento para ser deixado para o município. No caso, a gente mora aqui em Porto Velho, seria o município de Porto Velho. Então, a gente vai conversar isso melhor nas próximas aulas, e aí vocês vão entender tudo isso, tá? Mas só para já ficar aí registrado na cabeça de vocês. Então, a sucessão testamentária, a sucessão legítima seria em relação a essa ordem que a gente ainda vai estudar, mas só para vocês já irem internalizando essas informações. Quanto aos efeitos a gente tem a sucessão a título singular, que seria essa sucessão, tem a sucessão a título singular e tem a sucessão a título universal. Eu vou falar primeiro a universal para respeitar aqui a ordem do slide. Então, a universal seria a questão envolvendo a sucessão legítima. Por quê? Porque lá na sucessão legítima, a gente vai passar de pai para filho, de filho para neto, né, de forma natural, consanguínea, mas a gente ainda não tem a certeza de como que vai ser isso. Então, a gente vai tratar isso de forma universal. A gente vai tratar como aquela massa patrimonial que eu estava falando para vocês. É como se fosse um bolo que ele vai ser partilhado depois que já tiver bem claro todas as informações a respeito do patrimônio, dos herdeiros, das dívidas, tudo em relação a essa questão desse espólio.
Então, a sucessão e seus efeitos, quando se trata da questão envolvendo a sucessão a título singular, ou também chamada de particular, aí já seria a situação vinculada com a sucessão testamentária. Por quê? Porque daí a gente vai deixar algum objeto, mas é um objeto específico. Eu vou deixar uma casa na Avenida Pinheiro Machado, número 75. Então, não é qualquer casa, é a casa que fica na Avenida Pinheiro Machado. Então, vamos supor que esse Decustos tenha 4 casas aqui na cidade. É qualquer das casas? Não, é a casa que foi singularizada, identificada. Então, por isso que a gente fala que é sucessão a título singular, porque a gente está identificando. Ali existe uma transferência, mas de um objeto determinado. E é assim que deve ser sempre um testamento. Beleza, gente? Olha só, eu coloquei aqui para vocês no formato de... como se fosse, né, uma lista, que eu acho que fica melhor. Então, ficou lá a sucessão legítima, ab intestato, que tem fundamentação no artigo 5º da Constituição Federal, a testamentária, que tem fundamentação lá no artigo 1789, a sucessão a título universal, que teria fundamentação lá no artigo 91, que a gente acabou de fazer a leitura, né, dessa sucessão, e depois a título singular, que teria também fundamentação ali no artigo 89. Então, é muito importante saber que quando se trata da sucessão a título universal, que é essa consanguínea que a gente está falando, a gente chama a pessoa que vai receber o patrimônio de herdeiro. E quando se trata da sucessão testamentária, dessa sucessão que é singularizada, a pessoa que vai receber o patrimônio, a gente chama ele de legatário. Então, o legatário é para a questão envolvendo testamento. Herdeiro é para a questão envolvendo a herança legítima. Então, é a sucessão legítima. Então, é muito importante a gente saber desses conceitos iniciais. Beleza? Olha só para a gente finalizar. Eu trouxe aí uma questão que eu acho que, assim, eu sei que parece estar muito difícil, mas não está, até porque eu deixei em vermelho aí a resposta. Mas eu sempre trago algumas questões, alguns exercícios que eu acho que ajuda a fixação. Eu não vou correr com a matéria, eu não vou tentar assim, passar muitas informações para vocês, porque eu sei que a aula online acaba sendo um pouco mais cansativo, mas as nossas aulas vão ser todas as sextas-feiras. Então, o que acontece? A gente tem tempo de amadurecer as ideias, se aprofundar, fazer exercício, atividade. Então, isso é ótimo. Então, a gente pode ir, digamos, com calma, né? Não precisa correr, porque a gente tem tempo. Né? Isso é ótimo, muito bom, porque daí a gente pode se aprofundar. Então, eu trouxe aí uma questão de concurso para vocês pensarem. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem. A letra A fala o seguinte... antes da letra A, o enunciado. No tocante à sucessão, é correto afirmar. Letra A. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. Gente, qualquer herdeiro é herdeiro legítimo. Então, da linha reta é legítimo e dos colaterais também é legítimo. Eu vou mostrar para vocês um conceito que existe a respeito disso semana que vem, e aí vocês vão entender que existe o herdeiro legítimo, mas existe um outro herdeiro que é aquele protegido, que ele é privilegiado, que a gente chama de herdeiro necessário. Mas isso eu vou falar só a semana que vem. Mas, por enquanto, o legítimo, vocês podem entender que é aquele herdeiro que pode ser da linha reta e colateral. É herdeiro, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o filho. Então, olha só, morrendo a pessoa sem testamento, transmite herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, mas não subsiste a sucessão legítima e o testamento caducar, ou for julgado nulo. Então, essa situação, ela está errada. Eu sei que parece que está muito avançado, mas, assim, se vocês forem pensar, vocês já conseguem responder essa questão. Então, olha só, a letra B fala o seguinte: legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas, somente no momento da abertura da sucessão. Aí eu pergunto para vocês, então se a pessoa já foi concebida, ela está no ventre materno, ela tem alguma proteção em relação às sucessões ou ela é simplesmente esquecida? Me responda aí no chat o que vocês acham, ou se quiser usar o microfone também pode. O que vocês acham?
O nascituro já tem direitos adquiridos, professora. A partir do momento da concepção, ele já adquire Ele tem direito. Sim. Olha aí. Então, essa questão vocês já conseguem responder pelo raciocínio do que vocês têm em relação ao direito civil que vocês já estudaram. Até o artigo 2 do Código Civil menciona, né, a reserva do direito. Então, é importante a gente lembrar. A letra C. Na sucessão testamentária, é possível chamar a suceder os filhos ainda não concebidos, mas não as pessoas jurídicas. Então, olha só, a gente pode chamar aqui para receber as pessoas que ainda não foram concebidas. A gente vai ver isso depois, tá? Vocês não se preocupem. Mas, tipo, a pessoa que nem foi concebida, que pode ser aquela situação de embrião em clínicas de reprodução humana, por exemplo, que vai fazer a implantação depois, né? FIV, aqueles procedimentos que colocam o embrião já pronto dentro do útero materno. Nessa situação, existe a proteção em relação a esse embrião que não foi ainda implantado? Né? É um questionamento. E a pessoa pessoa jurídica, ele não pode receber patrimônio? Eu posso, não, por exemplo, se eu quiser deixar um patrimônio para uma instituição de caridade, eu não posso, porque é uma pessoa jurídica, né? Às vezes uma ONG, eu não posso porque é uma pessoa jurídica. Então, vão pensando. Olha aí, um falando que foi o TCC da minha irmã. Vão pensando. A letra D. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com o pedido de abertura do inventário aos bens deixados pelo falecido. Então, gente, olha só. A partir do momento que abriu o inventário, você já tem direito, você já pode vender patrimônio? A gente acabou de ver que não, né? Então, assim, tem que ir com cautela. Foi muito bom a Juliane falar sobre isso, porque, assim, esses temas de direito das sucessões, normalmente, são temas muito bons para ser discutido em TCC. Depois, se vocês quiserem um auxílio com uma orientação de TCC, vocês podem me chamar, tanto em relação ao direito das sucessões ou qualquer outro assunto relacionado ao direito civil, tá, gente? Porque são assuntos, normalmente, muito bons, esses aqui que a gente está falando. E, por último, a letra E, que é a resposta correta, fala: o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança. Incube-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. O que significa tudo isso? O pai tem um patrimônio de 400 mil reais, mas tem uma dívida de 600 mil. Então, eu vou pagar a dívida com 400 mil e ainda vai ficar faltando 200 mil reais para ser pago. Então, esses 200 mil reais vai ser pago por quem? Por mim? Digamos, eu que vou pagar a dívida que foi feita pelo meu pai, por uma outra pessoa, pela minha mãe, pela minha avó. Então, vai entrar dentro do meu patrimônio, vai executar o meu patrimônio, executar a minha casa, vender os meus bens para pagar a dívida de uma outra pessoa. Então, tem limites, né, gente? Porque senão seria aquele princípio da pessoalidade da nossa Constituição Federal, porque daí estaria ultrapassando a pessoa do condenado a questão da pena. E seria aqui um encargo muito pesado para eu responder em nome de uma outra pessoa. Não teria como. Olha, muito legal. Eu tenho um artigo publicado numa revista sobre isso. O tema dela era o direito sucessório de embrião in vitro fecundado pós-morte. Pensa num trem complicado. É isso mesmo. Eu tenho vários artigos, inclusive, sobre isso. Porque, como eu estudei fora, né, e lá é diferente. Então, eu fiz um estudo de direito comparado. Depois, se você quiser explicar o que a sua irmã falou, não sei se você teve acesso ao TCC dela, mas se quiser compartilhar aqui com a gente, é bem-vinda, tá? Mas depois a gente também vai estudar um pouquinho sobre isso, tá? Então, gente, olha só. Voltando aqui na questão envolvendo a força da herança, do pagamento de dívidas, muitas vezes, quando você faz um financiamento, é comum, já está embutido um seguro nesse financiamento. Então, você vai pagando o financiamento e aí tem lá um seguro que, caso, né, a pessoa que fez o financiamento falecer, automaticamente a seguradora é acionada e ela quita a dívida. Então, é comum isso acontecer. Às vezes, tem um carro e aí a pessoa fez lá o financiamento do carro e falou: meu pai faleceu, mas a gente foi ver, o carro já está quitado. Foi feito um seguro, eu nem sabia que existia e agora está quitado. Existe essa possibilidade, sim, é muito comum, mas não é uma regra, tá? Depende do local, depende da financeira, depende da seguradora, depende de várias situações. Mas na grande maioria das vezes é assim.
e é um bom negócio para todo mundo, né? É um bom negócio para financeira, é um bom negócio para seguradora. Então, e a pessoa que faleceu acaba não deixando dívida para os filhos, né? Porque daí quita lá o carro, quita lá o que ele tinha pretendido, né? Com aquele financiamento. Então, essa questão, ela vem muito para eu explicar essa questão da força da dívida, né? E a questão da dívida fica somente em relação ao patrimônio. E aí vai ter que ser observado, claro, se a pessoa, principalmente banco, eles ficam muito, muito em cima para verificar se não está passando para o nome de um terceiro, se não está escondendo patrimônio, se não tem patrimônio que está sendo, né, digamos, fraudado, porque daí é considerado uma fraude, para não pagar a dívida. Então, assim, principalmente financeiras, banco, eles ficam muito em cima justamente para verificar se realmente não está acontecendo isso, porque é comum também acontecer, a família tentar esconder o patrimônio. E se for verificado que não aconteceu fraude, que não seria essa prova do excesso, aí sim, realmente extingue-se as dívidas. Não tem o que fazer, porque não tem como entrar dentro do patrimônio dos herdeiros para pagar as dívidas do decursos. Gente, eu vou encerrar por aqui hoje, porque a minha intenção hoje era realmente conhecê-los, conversar um pouquinho com vocês e dar esse panorama geral do direito das sucessões. Mas a gente tem muita coisa para estudar, a gente tem muita coisa para estudar ainda, verificar como é que vai ser as partilhas, verificar quem é chamado primeiro, como que funciona a questão das dívidas, questão tributária, como é que é feito o pagamento de imposto. A gente vai estudar a parte de quanto tempo tem para a família dar entrada no processo. A gente vai ver como é que funciona a questão da partilha em relação às pessoas, em relação ao cônjuge. A gente vai dividir patrimônio, vai fazer várias simulações dividindo patrimônio. Então, vocês vão gostar bastante, porque é uma aula que, assim, 100% de vocês vai passar por alguma situação na família que vai precisar saber desses conhecimentos. 100%. Infelizmente, porque a morte é uma certeza para todos, né? A gente sempre tenta relutar que nunca vai acontecer, mas é algo que acontece. E muitas vezes a gente não está esperando, não está preparada, nunca nem imagina que pode estar acontecendo aquilo. Né? Como eu contei ontem sobre a morte do tio do meu marido, que é uma pessoa muito próxima a nós, foi muito, né, pesado, assim, o dia de ontem, justamente por isso, porque, assim, jamais uma pessoa muito saudável, muito brincalhona, a gente nunca imaginaria que uma situação dessa fosse acontecer e pegou todo mundo de surpresa. Então, essas coisas acontecem. Gente, a Ana Beatriz está perguntando, vai ter chamada? Por enquanto não, Ana, porque aqui eu não estou com acesso no Blue para fazer a chamada. Mas todo mundo que participou dessa aula vai ficar com o nome registrado aqui e daí eu dou a devida presença depois, tá bom? Não precisa se preocupar em relação a isso. Mas nas próximas aulas eu faço chamada sim, beleza? Então tá, gente, foi um prazer enorme conhecer vocês. Obrigada por participarem da aula aí, contribuindo um pouco, falando sobre as questões em relação à questão do Covid, né, a experiência de vocês. Eu espero muito realmente contribuir com o aprendizado e um aprendizado de qualidade com vocês, beleza? Obrigada, o Sátiro falando a aula top. Obrigada, Sátiro. Um beijo para todos, fiquem com Deus. E até a próxima semana. Um bom final de semana para vocês, gente. Eu vou interromper aqui a gravação. Até amanhã, professora. Até amanhã. Quem for encontrar amanhã, até amanhã, gente. Eu vou tentar encontrar a senhora amanhã. Mas o link Beleza. vai estar... O link eu mandei uma